Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, mais uma vez, é quinta-feira. Só que para a cristandade é uma quinta-feira muito especial, porque nós convencionamos chamar esta noite, esta semana de Semana Santa. E dentro da lógica ocidental, nós estamos na Quinta-feira Santa. Só que pela lógica judaica já é Sexta-feira Santa. Porque os dias, eles terminam no pôr do sol. Então a sexta já começou. A sexta para o judaísmo, para a visão judaica, começa no pôr do sol, termina no pôr do sol. Já é sexta, ou seja, hoje já é 14 de Nissan. Eu não vi a noite, mas a lua está cheia, porque todo mês judaico, dia 14 é sempre lua cheia. O mês começa na lua nova, dia 14 está na lua cheia e termina na outra lua nova. Então não tenho dúvida nenhuma, até porque toda a Páscoa é na lua cheia, por isso. Porque é a primeira lua cheia depois de 21 de março. E essa nossa noite é uma noite muito especial porque é a noite na qual Jesus se reuniu com os discípulos, não foi? O último momento em que ele teve aquele discurso bem particular, chamado Sermão do Cenáculo, onde ele contou coisas interessantíssimas. Foi na noite de hoje, nesse discurso, que ele falou que na casa do Pai tinham muitas moradas. Foi nessa noite que ele prometeu um Consolador. Foi nesta noite que ele deixou as últimas instruções para os seus discípulos. O discurso do Cenáculo é um discurso muito forte. Atravessa os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 de João, que é quem melhor trata desse momento, porque estava presente na ceia e, portanto, colocou bastante detalhes sobre essa história toda. Então, ali ele vai ficar com os discípulos durante a noite, depois ele sai para orar no horto, e é quando Judas chega e, junto com os soldados, Jesus é preso, ficará durante a noite inteira preso, ainda vai ter um interrogatório na casa de Caifás, onde Pedro vai tentar livrá-lo corajosamente ali, mas acaba não dando muito certo o que ele vai fazer, que ele vai sozinho para enfrentar os soldados. E depois ele vê que não tem condição e ele vai embora. Esse ato de Pedro é até visto como um ato de fraqueza, mas um ato de muita coragem, porque nenhum dos discípulos foi até a casa de Caifás. Ele foi o único a dizer, não, eu vou lá. Então, o que poderia um homem sozinho fazer, cercado dos soldados do sumo sacerdote? Na manhã seguinte ele será julgado por Pilatos. Pilatos vai levá-lo para Herodes, porque ele era da Galileia. Herodes o levou para Pilatos. Pilatos, sem alternativa, acaba cedendo e encaminhando Jesus para a chamada crucificação. Ele vai sair dali do prédio do procuratório e vai atravessar a chamada Via Ápia para chegar até o local do Gólgota. Então é a Via Cruz, aquele caminho que ele vai percorrer com a cruz até chegar ao ponto de destino onde vai ser crucificado. E a gente fica imaginando a Via Cruz como um caminho que ele percorreria. Mas quem vai até o local onde é a Via Cruz se assusta, porque ela tem 600 metros só. Eu sei que é pesado carregar uma cruz, tendo passado uma noite em claro, ter apanhado, mas é um trecho curto, são 600 metros. E ali ele seria crucificado no alto do Gólgota. É bastante surpreendente o final da história do Cristo, em termos físicos, porque se esperava um fato extraordinário na hora da sua crucificação, que os céus se abrissem, os anjos aparecessem, os soldados fossem todos destruídos, Jesus fosse resgatado e o mundo vivesse em paz porque ele teria vencido o mal. Mas esse não é o propósito. O propósito não é exatamente esse. O propósito é exatamente mostrar para nós uma das suas últimas lições, que seria
não a crucificação, mas a ressurreição. Nós somos muito fixados na parte da cruz como se isso fosse o momento mais importante da história do Cristo, a cruz. Mas a crucificação ela tinha um propósito, que era mostrar a ressurreição. Se Jesus tivesse desencarnado em casa de gripe, Covid, uma coisa qualquer, e depois reaparecesse, o que é que diriam? Foi mentira. Não morreu. Então, como ele é sacrificado publicamente, com um processo público, julgado pela autoridade administrativa do lugar, sob a batuta dos sacerdotes do templo, visto por todo mundo que retira seu corpo da cruz, então é claríssimo que a sua execução aconteceu. Para que pudéssemos ter muito mais certeza quando ele aparecesse já no domingo depois. Mas a cristandade tem uma fixação danada pela crucificação e acaba tendo uma preocupação muito grande com essa janela da história de Jesus, como se a parte mais importante de sua vida tivesse sido sua morte. Para a doutrina espírita, a parte mais importante da sua vida foi a sua vida, seus ensinamentos, o que ele pregou. Porque para a doutrina espírita, tivesse Jesus desencarnado de qualquer forma que fosse, o mais importante são as mudanças que ele nos propôs, as ideias que ele nos trouxe, as transformações que ele pôde operar na sociedade em que viveu, a partir das lições do amor, do perdão, da fraternidade, do desapego dos bens terrenos, de uma relação mais próxima com Deus, da ressignificação do Deus de Israel como agora um Deus de misericórdia. Isso era tão novo, isso era tão transformador. Foi muito impactante a proposta que ele trouxe de como nós deveríamos viver. Sua crucificação, na visão da doutrina espírita, não é o mais importante. O mais importante é o seu legado em termos de doutrina. Mas mesmo a sua crucificação não tendo sido a coisa mais importante, quando nós olhamos para o que acontece lendo os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, para tentar encaixar o que teria acontecido nessa etapa tão significativa da vida do Cristo, nós vamos perceber que ali, entre o início da crucificação e até o final, o Cristo vai falar algumas coisas para nós. E ele vai dizer 7 frases. Não fui eu que disse que são 7, foi ele que fez. É só chegar no Evangelho e contar. Deu 7 de novo. Passou de 6, não chegou a 8, por isso que é 7. Não tem nenhum sentido cabalístico. É porque, na verdade, foram 7 oportunidades que ele teve de expressar as suas opiniões estando na cruz. E a gente vai observando na sequência das frases que realmente elas desenham um propósito de avanço do sofrimento dele dentro do cenário que a gente pode ver. Porque as primeiras frases dele na cruz notam um Cristo, ainda que em crucificação, observando as coisas em seu redor. E à medida que as frases vão passando, ele vai diminuindo esta percepção do fora e vai olhando mais para as questões dele mesmo. A primeira das frases que nós encontramos na crucificação de Jesus é muito conhecida por todos nós. A primeira das frases que ele diz é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E realmente, as pessoas que estavam envolvidas no cenário da crucificação não tinham a menor noção do que de fato estava acontecendo. É muito curioso nós observarmos que ao longo da vida do Cristo, ele encontrou com vários personagens, uns judeus,
samaritanos, gregos, romanos. Mas é interessante como ele conseguia, com alguns personagens, estabelecer uma relação de muito respeito. Pilatos, por exemplo, que era romano, não tinha tradição cristã, tradição judaica, ele tem uma atitude de muito respeito por Jesus. A conversa de Pilatos com Jesus é uma conversa, ele tentando salvar o Cristo, ele está tentando de alguma forma encontrar uma maneira de libertar Jesus. Não consegue, mas ele tem uma atitude respeitosa. Quando você vê Herodes, que era judeu e que, portanto, poderia ter muito mais percepção do que está acontecendo, ele é um debochado, ele ridiculariza Jesus, ele o trata muito mal. E os soldados que o chicoteiam, que o crucificam, não têm a menor noção do que está acontecendo, estão completamente alienados no cenário daquilo que estava de fato se dando. E o Cristo, ao observar este momento, ele expressa sua opinião, pedindo a Deus que os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Essa fala de Jesus, ela é muito interessante para que a gente compreenda como funciona a lei de causa e efeito. Porque ela funciona assim: o Cristo perdoa as pessoas que haviam praticado mal a ele. Ao produzir o perdão, ele não retira a responsabilidade espiritual dos que estão fazendo com ele o que estão fazendo. A responsabilidade espiritual, ela não nos é retirada com o perdão. O perdão nos retira da necessidade do reencontro, mas ele não tira do agressor a responsabilidade que ele tem. Então, quando Jesus perdoa, na verdade, ele se retira de reencontrar com eles. Mas Judas, Herodes, Pilatos, os crucificadores, os sacerdotes do templo, nenhum deles tem as suas responsabilidades apagadas por conta do perdão. O perdão, na verdade, vai fazer com que Jesus não necessite encontrar com eles. E eles, que estão com as suas responsabilidades espirituais, terão que se resolver espiritualmente. Não sei com quem, mas tiveram que reencarnar, não faço a menor ideia de que forma, para que eles conseguissem se liberar das suas responsabilidades espirituais. Então veja, segundo a leitura que a doutrina espírita nos apresenta sobre as leis espirituais, o perdão não retira a responsabilidade do agressor. O agressor continua com as responsabilidades nele, para que ele continue o seu processo de resolução daquilo que está nele. André Luiz, no livro Ação e Reação, diz: ninguém deve para ninguém. Se devemos, é para a lei e para nós mesmos. Então nós levamos em nós as responsabilidades espirituais do que fazemos. Quando Jesus nos perdoa, ele se retira do cenário, mas essas entidades necessitarão de experiências para se resolverem por conta daquilo que fizeram. Isso é claro o que eu estou dizendo? É confuso o que eu digo? Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? E por que não fazemos? Já que eu sei que não tira a responsabilidade do outro e que eu me libero, por que a gente não faz, pelo amor de Deus? Porque se eu entendi, era para eu fazer. Não, eu vou perdoar porque eu me retiro e ele vai ter responsabilidade. Não vou perdoar porque não tem nem graça. Ele não vai alterar a sorte dele, ele vai alterar a sorte minha. Isso é muito importante. Mas esta é só a primeira das frases que o Cristo deixa na cruz, nos falando sobre o mecanismo do perdão e nos fazendo entender a necessidade de nós trabalharmos as nossas emoções. A segunda das frases que Jesus apresenta quando está na cruz
também é observando o outro, observando o que está em volta dele. Todo mundo sabe que o Cristo teria, segundo os evangelhos, sido crucificado entre dois malfeitores. E um deles, cujo nome não está nos evangelhos, mas a gente, pela tradição, chama de Dimas. Dimas, mas não tem o nome dele, vira-se para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares na graça do teu reino. E o Cristo teria respondido: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso já gerou tanta confusão, essa frase, porque uns dizem que é assim: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já hoje estarás comigo, hoje ele vai levar o ladrão da cruz para o paraíso. Tem outros não é assim não, é assim: em verdade vos digo, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Estou dizendo a verdade hoje, mas vai estar, não sei quando, mas você vai estar comigo no paraíso. Isso gera uma briga tão grande, tão grande, tão grande. E sabe quem tem razão? Os que sabem que não tem pontuação no grego. Eles vão morrer discutindo e não vão saber o certo, porque não tem 2 pontos no grego. O texto é escrito no scriptum contínuo, não tem nem separação entre palavras. Então, cabe as 2 interpretações, em que ele está dizendo que hoje a pessoa vai estar no paraíso, que eu posso interpretar como o paraíso do arrependimento, o paraíso do recomeço, o paraíso do início de um processo de mudança, e posso entender também que estou dizendo: hoje tu estarás comigo no paraíso. Mesmo aqueles que são considerados malfeitores também alcançarão a possibilidade de se transformarem espiritualmente, uma vez que o caminho de todos os espíritos, sem exceção, é a felicidade. E aqui nós encontramos Jesus, mais uma vez, olhando em derredor e vendo alguém próximo dele. Daí vem a terceira das frases que o Cristo disse na cruz. A terceira das frases é uma frase mais longa. É quando Maria de Nazaré sobe no Gólgota, apoiada por João, e ela passa por entre os soldados para ver o condenado na cruz. Num ato de misericórdia, é permitido para que aquela mulher frágil pudesse chegar próximo dele, e ela vê seu filho bom na cruz, apoiado pelo seu discípulo. E ele, da onde está, na agonia da cruz, que é uma penitência muito dolorosa, porque os cravos doem demais e complicam até a própria respiração, por conta do peso do corpo, Jesus ainda encontra forças para dizer: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Existe muita discussão dentro do Evangelho se Jesus foi filho único, se ele não foi filho único, ela teve outros filhos, se era irmão, se não era irmão, que é o momento em que aparece Jesus e olha, teus irmãos estão aí fora. E realmente no judaísmo, primo, irmão, é tudo chamado afim, que é irmãos, é tudo a mesma palavra. Não se costuma ter tanto o trato da palavra, que seria, o filho do tio, Bendot, é o filho do tio, ou Bendot, filho da tia. Falar rim, pronto, é irmãos e acabou-se. Então, quando por algum motivo a gente encontra essas expressões, inclusive dizendo fulano que era irmão do Senhor, algumas pessoas levantam a ideia de que realmente Maria teria tido outros filhos. Mas há quem diga que não, que ele não teve. E como é que você pode dizer que ela não teve outros filhos? Muitas pessoas se apoiam nesta frase, em que ele diz para João: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe, que ele não apontaria um estranho para tomar conta da mãe dele se tivesse um irmão, não é?
seria mais razoável que outros irmãos sustentassem Maria. Se ele estava colocando Maria na mão de alguém que nem parente era, então era razoável que ele fosse filho único. Mas isso não é o mais importante. O mais importante aqui é o amor filial. Ele está partindo e está deixando a mãe aos cuidados de João. Ele não está virando as costas para ela. Existem algumas evidências muito interessantes sobre a questão de Maria, porque muitas pessoas consideram que ela não foi uma discípula de Jesus. Isso não era o papel dela. O papel dela era ser mãe. E ela estava em Jerusalém com ele na Páscoa, por quê? Reparem que ela está presente, ela não sabe que ele vai ser crucificado, mas ela está lá, ela vai com ele. Então ela andava com ele. Nas peregrinações que ele fazia, ela estava. E depois da sua desencarnação, ela vai no domingo de manhã para a gruta, para os arogas. Então ela também permanece num ato de misericórdia, de relação materna, com ele que está lá. Então isso é muito interessante, para que a gente não crie aquela ideia de que eu estou de mãe é para lá, eu para cá, minha mãe para ali. Não, havia uma relação de proximidade, e a presença dela nessa quadra da vida dele, em que ele está em Jerusalém, e ela nem sabe que vai haver a crucificação, é um grande indicativo de que ela tinha uma proximidade maior do que aquela que nós costumeiramente imaginamos. Só que ela realmente não foi nenhuma pregadora do Evangelho depois da sua morte. Não há indício de Maria saindo, mas isso não era papel de mulher, os homens é que faziam isso. As mulheres, elas exerciam uma outra proposta. O livro Boa Nova, de Humberto de Campos, nos traz uma visão muito interessante dessa maternidade intrínseca que Maria de Nazaré possuía, fazendo com que ela fosse reconhecida desde o começo da história do cristianismo como sendo a mãezinha de todos eles, por ela ter essa relação de maternidade que ela expressava de uma maneira muito intensa. E ali você vai encontrar Maria vivendo esse momento na crucificação. Aí há uma quarta frase, talvez a frase mais polêmica que Jesus disse. E a partir desse momento, ele já não trata mais do que tem no entorno dele. Daqui para frente só sou eu e eu. Na quarta frase, Jesus teria dito: Eli, Eli, lama sabachthani. É muito interessante que esta frase venha no Evangelho de Mateus escrita em hebraico, porque não tem nenhuma outra frase escrita assim. Por que nesse momento Mateus dá uma parada e escreve o texto em hebraico? Por que as outras ele não colocou em hebraico? Só nessa que foi em hebraico. Então, os estudiosos dizem que é porque Jesus costumeiramente não usava o hebraico para se expressar. Mas nesse momento ele falou em hebraico, ele usava o aramaico e nessa hora ele fala em hebraico. Mas como que um homem que está na cruz, com as dores acerbas da crucificação, ainda vai falar em outro idioma? Imagine uma pessoa está sofrendo uma penitência enorme, uma tortura imensa, e ainda tem tempo para dizer to be or not to be. It's the question. Não vai. Então, por que teria Jesus falado em hebraico? É porque, na verdade, esta frase ela existe no Antigo Testamento. Nós somos muito conhecedores do Salmo 23. Se o pastor nada faltará, esse é o 23. Mas o 22 poucas pessoas leem. E o 22 se chama agonia. O Messias sofre, mas triunfa. É velho, tá? Tem 1000 anos antes do nascimento de Jesus. É velho. Esse texto foi escrito antes de Roma existir. Roma nem existia e este salmo já estava escrito.
O salmo é longo, mas o trecho que é chamado de "O Messias sofre, mas triunfa" vai do versículo 1 até o versículo 19. E o primeiro versículo dele é: meu Deus, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Em ti confiaram meus pais e meus avós, e eu me confiei a ti desde o ventre de minha mãe. E aí ele começa a falar que ele está se sentindo abandonado. E ali ele fala que as pessoas olham para ele, balançam a cabeça, reviram os beiços e dizem: confiou no Senhor, que o Senhor agora te livre, se em ti ele tem prazer. Que é exatamente o que o pessoal dizia no entorno da cruz. E ele segue falando que ele estava cercado pelos malfeitores, tinha uma esquerda e tinha uma direita. Fala que todos os seus ossos se desconjuntaram, porque seus discípulos todos desapareceram. Minha boca secou, a minha língua está seca como um caco, e tem sede. Na sequência do texto diz: eles transpassaram meus pés e as minhas mãos. Gente, Roma nem existia, mas a profecia dizia que o Messias teria suas mãos e seus pés transpassados. Eles me veem e me contemplam, é a sequência do texto. Transpassaram meus pés e minhas mãos. Poderia contar todos os meus ossos. Eles me veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e tiram sorte sobre a minha túnica. Na crucificação, as pessoas ficaram olhando para ele na cruz, transpassaram seus mãos e seus pés, repartiram as vestes dele de baixo ao pé da cruz, e a túnica, como ela não tinha costura, ela foi feita sem emenda. A gente, quando costura, faz um lado do outro, depois costura um lado do outro. A túnica dele era inconsútil, ou seja, não tinha costura, não deu para dividir. Quiseram rasgar, não deu, então tiraram o dado, e um soldado é que levou a túnica do Cristo, a túnica do condenado no mundo. Essa é uma profecia. Jesus não estava tendo na sua agonia uma negação da visão de que ele era o Messias. Não foi o lado material que falou mais alto do que o lado espiritual. Não foi uma fraqueza do Cristo. Ao contrário, do topo da cruz, olhando a cena que configurava o Salmo 22, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. E os sacerdotes que conheciam esse texto de cor, reconhecem o texto e dão sequência à leitura, mentalmente. E à medida que eles vão lendo também, eles vão percebendo que o que está na profecia está acontecendo, e não tem mais conserto, porque ele já está na fase final da crucificação. Não adiantava mais tirar da cruz, porque ele já estava bastante sequelado em função da crucificação. Já era os momentos assim mais para o final da sua história. E a quinta das frases que ele diz na cruz é mais uma confirmação do Salmo 22. Ele diz: tenho sede, dá-me de beber. Uma pessoa, para estar numa penitência de crucificação e pedir água, é porque a sede estava muito grande. Porque a dor da cruz é muito pesada. Eu não vou falar como ela é, porque no dia que a Sânia não tiver, eu conto. A Sânia não gosta de ouvir de tortura, então eu não vou falar. Então, assim, é uma pena. As pessoas pensam que a cruz é uma pena estática, na cruz. É uma pena dinâmica, a pessoa tem que subir para respirar, aí a dor é muito grande, solta, aí vai para o fundo, aí volta. Então a pessoa sobe e desce todo o tempo, até que não sobe mais, aí vem a desencarnação. Você sentir sede é um indicativo de que ele estava sofrendo um processo de volemia, ou seja, o sangue estava acabando. Porque quando a pessoa tem uma hemorragia muito grave, ela sente muita sede. A sede dele é porque o sangue já tinha
drenado boa parte, então ele já estava no final, já estava no encerramento da sua crucificação. E veja que quando ele fala tenho sede, já não há mais uma visão do entorno, né? Sou eu, porque me abandonaste, eu tenho sede. A sexta das frases da crucificação, penúltima, está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Segundo João, foi a última frase que ele disse. Mas a gente sabe que disse mais uma depois. Mas a frase que ele teria dito, segundo João, que encerra tudo, é: tudo está consumado. Quando ele diz tudo está consumado, significa que aquela programação que foi feita, o planejamento para a vinda do Messias, para deixar, completou. Agora, todo o plano que foi feito está consumado. Agora haverá uma morte pública e depois do meu reaparecimento vai ser a comprovação de que existe vida após a morte, a convicção de que a vida continua. Então a sexta frase dita na cruz: tudo está consumado. Mas ainda tem uma que Mateus fala para nós. Lucas, uma frase está em Lucas, capítulo 24. Ele tem uma última frase dita na cruz depois de tudo estar consumado. Aí eu pergunto para vocês, atenção para a pegadinha: qual foi a última frase dita por Jesus? Você não lembra? Qual foi a última frase dita? Eu estou com medo de dizer. A última frase dele, a última frase de Jesus foi: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Que é na ressurreição. É a última frase, é quando ele aparece lá na Galileia. Essa é a última. Agora a última na cruz é outra. A última frase de Jesus na cruz é: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Se a gente for querer ser rigoroso demais com todo mundo, tem aquele rigor que tem que estar certinho, já a gente vai achar que Jesus está extraordinário, porque ele deveria dizer: Pai, em tuas mãos eu me entrego. Mas quando ele diz em tuas mãos entrego meu espírito, ele é quem, pelo amor de Deus, né? Porque a gente não pode ser tão purista nessas questões, até porque o texto foi escrito lá atrás, ninguém sabe se foi exatamente isso. Mas a última das falas dele na cruz, segundo Lucas, é essa: em tuas mãos entrego meu espírito, e aí então ele desencarna. Aí nós vamos perceber um momento muito importante na história da humanidade. Alguns simbolismos acontecem nessa hora. Existe dentro do templo de Jerusalém 2 espaços. Um lá dentro, fechado, onde ficava só a Arca da Aliança, aquela nada. Era o local chamado Kodesh HaKodashim, Santo dos Santos. Ali só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, amarrado pela cintura, que se ele tivesse um treco lá dentro, ninguém podia entrar, puxava por esse cordão. Uma vez por ano só o sumo sacerdote entrava. Ali ele tinha um êxtase, conhecia todas as ciências, e quando puxava, esquecia tudo, esperava o ano que vem para tentar novamente. Esse era o Kodesh HaKodashim. E do lado de fora havia o Kodesh, que era o santo, onde os sacerdotes faziam as oferendas a Deus. Separando um do outro havia uma cortina chamada parofete. A cortina separava o santo dos santos do santo. Segundo o Evangelho, quando Jesus expira na cruz, a cortina corta de cima e embaixo. Ela rasga. Querendo dizer o quê? Não há mais mistérios. Não existe mais a separação do santo dos santos do santo. Acabaram-se os mistérios, acabou-se tudo isso. Fim dessa história, porque quando rasga a cortina, então todos puderam ver o santo dos santos. Tudo deixou de ser como era antes.
E a grande lição que a gente tira de todas essas histórias é o fato de Jesus confirmar para nós a imortalidade da alma. Nós tivemos vários estudiosos, pensadores, filósofos, homens de gênio, iluminados, que passaram pela história. Buda, Krishna, Hermes, Sócrates, Platão, Pitágoras, uma infinidade deles. O único que apareceu após a morte foi Jesus. Ele deixou essa para ele. Essa é minha. Vocês vão pregar, mas quem vai mostrar que o negócio é de verdade sou eu. Então ele reaparece para dizer que a vida continua. Amanhã as pessoas estarão lembrando a crucificação. O mundo estará contrito. Do meio-dia às 3 da tarde haverá silêncio. Muitas famílias não comerão carne. E muitas pessoas estarão refletindo sobre a morte de Jesus. Mas é mais importante do que refletir sobre isso, refletir que a vida continua. Que não somente o Cristo reapareceu após a sua crucificação, mas os nossos entes queridos vivem, os nossos filhos vivem, nossos pais vivem, nós somos imortais. A imortalidade da alma é o grande hino de esperança e consolação da humanidade. A compreensão de que a vida continua, que isso aqui não é o término de tudo, que nós temos uma história para viver mais à frente, que existe uma sequência de aprendizados, de crescimento no rumo da felicidade. Todas essas experiências a gente precisa estar atento para que nós não percamos efetivamente a grande oportunidade de descobrir que o que o Cristo veio nos dizer é que a vida continua e vale a pena fazer o bem.